Bom dia a todos. Graça e paz. Seja todos bem-vindos à casa do Senhor. Nesta manhã, segundo domingo do mês, é o domingo de missões que a gente comemora aqui na igreja. Então, eu queria dar uma palavra com vocês de missões. Queria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 96, versículo 3. Amém? Amém. Diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Que você possa ter essa palavra no seu coração. Que todo dia você possa dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui para pregar o teu evangelho a toda criatura. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã, nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui na tua casa, de bendizer o teu santo nome, Pai. Pai, quero te pedir, Senhor, especialmente por mim, que o Senhor possa colocar mais e mais o desejo no meu coração de pregar o teu evangelho a quem está do meu lado, aonde eu passar, Pai. Que o Senhor possa colocar esse desejo em nossos corações todos os dias, quando o Senhor renova as tuas misericórdias em nossos corações, Pai. Pai, quero te render graças, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. E até aqui o Senhor tem sido misericordioso conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Adoremos nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. Os reinos podem se abalar, as estruturas podem cair, mas o nosso Deus é quem nos sustenta. Adoremos o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. uma só voz. Os reinos se abalam, toda igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. teu reino é para sempre. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Possamos adorar esse Deus de promessa, esse Deus de aliança. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declare: és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Toda igreja. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nessa manhã temos a certeza de que tudo se cumprirá em nossas vidas, desde que sejamos fiéis a esse Deus e que Ele nos livra de tudo aquilo que vem. Mas quando somos fiéis, Ele faz muito mais do que imaginamos. Por isso, tenhamos a certeza nessa manhã. Amém. 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 Abra sua Bíblia em Isaías 12. Amém? Isaías 12 diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabeis-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Aqui a palavra de Isaías é uma palavra de gratidão ao Senhor, porque a gente vê o quanto Deus é misericordioso com a gente, o quanto Ele nos consola na angústia, porque nós temos a certeza que Deus é o nosso Deus de nossa salvação e que Ele, por nós, Ele fez coisas grandiosas. Amém? Que você nessa manhã tenha essa certeza que Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Amém? Vamos louvar o Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segura
segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões, apague as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois Ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra ti, pequei somente contra ti, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, inabalável, Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdias, apague as minhas transgressões, apague as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois Ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra ti, pequei somente contra ti, Senhor. Que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, coração que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, inabalável, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 119, versículo 108. Amém? Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Amém? Que nesta manhã você possa vir aqui na frente, no gasofilaço, depositar seus dízimos e suas ofertas. Amém? Daste minha vida com teu
te peço, vem andar comigo. Mudasse minha vida com teu falar, Senhor, arrebatasse o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração, Senhor, eu nunca mais. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração, Senhor, eu nunca mais Serei o mesmo, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus Braços, Senhor, eu te peço. Vamos cantar mais uma vez? Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Senhor, nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos enchido com o teu amor, tem feito transbordar o teu amor em nossos corações. Por isso, Pai, eu quero te agradecer por cada um que veio aqui depositar seus dízimos e suas ofertas, ó Pai, que podem contribuir. Primeiramente, contribuir com a sua vida, Senhor, porque primeiramente nós temos que nos doar com vidas, Pai, com nossa vida, depois com os nossos dízimos e nossas ofertas, Pai. Nós te somos gratos e nós já te agradecemos por mais um dia. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Quero chamar aqui o presbítero Alceli, que vai dar continuidade ministrando a palavra. Amém? Graças a Deus. Irmãos, irmãs, cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor. Amém? Que essa graça flua, continue fluindo nessa manhã. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. E de fato o Senhor tem feito grandes coisas para conosco, o seu povo, a sua igreja.
Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Hoje é culto de missões, né? Missões que nasce do coração de Deus, em ter nos amado antes da fundação do mundo e expresso esse amor em enviar seu Filho Jesus. Paulo diz que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Bondoso Deus, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Pai. Somos gratos pela dádiva da saúde, da disponibilidade física e espiritual em estarmos como igreja do Senhor, congregados nessa manhã. Senhor, nos ajuda, nos inspira, fala aos nossos corações, Senhor, mais do que nunca, que tenhamos a convicção que somos ovelha do Teu aprisco, que Tu és o bom pastor, que deu ouvir a vida pelas ovelhas. Em nome e por amor de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, que bom estarmos aqui nessa manhã. E nessa passagem, Jesus, ele, em um culto, e ao ministrar esse culto, talvez um culto como este aqui, talvez com mais gente, acredito que sim. E Jesus naquele dia, como não era tão diferente, era o pregador oficial daquele culto, né? Era aquele que traria a mensagem. E no versículo 1 diz que aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então o culto, Jesus era o pregador, o público, diz o versículo 1 aqui, eram os publicanos e pecadores, né? A ralé da ralé, vamos ver isso. Mas também havia aqueles que estudavam a lei e haviam aqueles também que buscavam cumprir a lei em extremo, e eram os escribas e fariseus do versículo 2, que no caso foram aqueles que estavam ali, não para escutar, mas para julgar e murmurar. E é interessante que muito se fala dessa capítulo 15 de Lucas, e é muito interessante porque ele é o centro físico, emocional e teológico do Evangelho de Lucas. Porque, na verdade, ele traz como tema central o arrependimento de pecadores. E não poderíamos falar outra coisa diferente nessa manhã em culto de missões. Porque nós vamos ver que Jesus aqui, como tema do seu discurso, da sua pregação, vai falar sobre isso, o resgate de pecadores. E é a primeira vez, irmãos, que os publicanos e pecadores se aproximam, ou se reúnem de uma só vez para ver Jesus e para ouvir Jesus. E também, estando ali, como diz o verso 2, os escribas e fariseus, eles murmuravam contra Jesus, diz o verso final, ou a parte final do versículo 2, que eles murmuravam
dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nós sabemos que, na verdade, no nosso público existe todo tipo de pessoas. Jesus disse assim: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu vim e dou a minha vida em resgate de muitos. E a murmuração dos fariseus aqui, escribas e fariseus, era pelo fato de Jesus aceitar e receber na mesa, porque isso, receber na mesa, ou assentar na mesa, era um símbolo de exclusão para os marginalizados, para aqueles que viviam à margem, né? Então, diz aí que eles diziam: esse recebe pecadores e come com eles. Já temos dito que, certamente em nossas casas, o maior da intimidade é nós convidarmos alguém para sentar à nossa mesa, ou seja, ter comunhão conosco, participar de momentos familiares. E isso aqui era o que Jesus estava fazendo, realmente, como murmurava aqui os escribas e fariseus. Enquanto Jesus, queridos, atraía pecadores, os fariseus os repeliam. Os fariseus, eles consideravam um traje Jesus acolher esses pecadores, conversar com eles. Eles repudiavam esse tipo de pessoas e elas as achavam indignas do amor de Deus. Por dois motivos. Primeiramente, como disse aqui, o grande público eram publicanos e pecadores. Os publicanos, para os escribas e fariseus, eles não tinham nenhuma autoestima, eles não os tinham com autoestima, porque eles trabalhavam com os romanos, que eram aqueles que haviam sitiado e haviam dominado o território judaico. Então eles trabalhavam diretamente para os romanos, e isso causava repulsa dos escribas e fariseus. Por outro lado também, porque eles não só trabalhavam, os publicanos não só trabalhavam para os romanos, mas eles também enriqueciam com os impostos recolhidos da população. Era esse o motivo. E a outra classe que os escribas e fariseus murmuravam contra Jesus, que eram os pecadores, eram aqueles que eram imorais e que seguiam ocupações que os religiosos consideravam contrárias às leis de Deus. Então essa era a visão, era o público de Jesus: publicanos, pecadores, escribas e fariseus. E aí, para corrigir isso, essa visão, esse entendimento que os escribas e fariseus tinham dos publicanos e pecadores, Jesus, então, fala-lhes, ou conta 3 parábolas, que é aqui o tema base de Lucas capítulo 15. Alguém já até disse, eu costumo dizer, que se houvesse um departamento de achados e perdidos na Bíblia Sagrada, como se tem em grandes aglomerações, em aeroportos, em estações de metrôs, existe lá um departamento de achados e perdidos, é esse capítulo 15 de Lucas. Por quê? Porque Jesus, para corrigir a visão distorcida dos escribas e fariseus, conta 3 parábolas. A parábola da ovelha que se perdeu, do dracma que se perdeu e do filho pródigo que havia se perdido também. E é muito interessante que Jesus, ao falar essas 3 parábolas aqui, ele está falando do pródigo amor de Deus que procura incansavelmente o perdido. É isso que esse capítulo 15 de Lucas quer nos ensinar. E esse foi o propósito de Jesus. O pródigo, a palavra pródigo quer dizer algo que é generoso, liberal, magnânimo. E esse é o amor de Deus para comigo, para contigo, para você que me ouve nessa manhã. Então Jesus, ele fala da ovelha perdida. E é muito interessante algumas coisas, porque Jesus, nessas 3 parábolas aqui, para corrigir a visão distorcida dos escribas e fariseus,
ele usa um ser irracional, no caso é uma ovelha. Ele usa, na outra parábola, um ser racional, que é o homem, que é o filho pródigo. E ele usa também um objeto inanimado, que no caso é a dracma. Muito interessante também porque Jesus, irmãos, ele, falando essas três parábolas, fala também em uma progressividade. A primeira parábola fala de 100 para 1. Eram 100 ovelhas e uma se desgarrou. Depois, evoluindo nessa progressão, ele fala na segunda parábola de 10 dracmas, 10 para 1. E por último, evoluindo ainda nessa progressão, ele fala a terceira parábola de 1 filho para 1. Ou seja, de 1 para 1. Então, há uma progressividade. Muito interessante que a ovelha aqui, ela se perdeu por descuido, a moeda por acidente e o filho por rebeldia. Mas uma coisa é certa, irmãos, essas três parábolas, elas têm o mesmo alvo, o mesmo objetivo, nós vamos ver isso aqui nessa manhã, que é a alegria de Deus em ver perdidos sendo encontrados. Veja aí no versículo 6, diz assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 9 diz assim: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E o versículo 23 e 24, você vai ver que ele diz: olha, ajuntemo-nos, matemos o bezerro cevado, festejemos, porque o meu filho que estava perdido foi encontrado. Então, tudo isso aqui que Jesus falou, irmãos, essas três parábolas, na verdade, o objetivo de Jesus era corrigir esse entendimento, essa visão errônea que os escribas e fariseus tinham sobre os publicanos e pecadores. Irmãos, a ovelha, ela não foi perdida, ela se desgarrou do rebanho. Ela foi atraída para novos horizontes, novas pastagens, novas aventuras, e se afastou do convívio das outras ovelhas. Evidentemente que Jesus aqui estava falando figuradamente, e nós temos que entender que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e que nós, os homens, são ovelhas de Jesus. Umas não são, estão fora do aprisco. Mas nessa manhã nós vamos ver e entender que Jesus as convida, Jesus te convida a fazer parte desse aprisco. E está debaixo do domínio, da autoridade do bom pastor que deu a sua vida para nos resgatar. É interessante, irmãos, que aquela ovelha, ela não notou o risco de cair no abismo, nem de perder, ou perder-se no deserto, nem mesmo a possibilidade, talvez ela pensou, de ser apanhada por algum animal predador. E nós vamos ver e pesquisando, irmãos, e aprendemos que a ovelha, ela é um animal frágil, teimoso, indefeso, míope, ela não vê bem, e que não consegue defender-se sozinha. É muito interessante. E ela também precisa entender que para estar segura, ela precisa do cuidado do bom pastor e da companhia das demais ovelhas. Então, Jesus, irmãos, ele conta aqui do versículo 3 ao versículo 7, essa parábola da ovelha perdida. E nós vamos ver que, embora ela tenha se perdido, o pastor, ele não desistiu dela e nem a culpou pela sua inconsequência. Vamos aprender isso nessa manhã. Mas antes, ele deixou as 99 no aprisco, seguras, e procurou pelas montanhas, pelos rochedos, pelos valados. E aí ele encontrou aquela ovelha desesperada, ou num estado desesperador. E é interessante que, não podendo ela andar, nós vamos ver, o pastor a toma no colo. O pastor, em vez de sacrificá-la, porque é assim que se faz. Quando uma ovelha quebra uma perna, ou uma das pernas, não há curativo, não. Normalmente se sacrifica essa ovelha. Mas vamos aprender que
o bom pastor aqui, ele não sacrifica a ovelha. Pelo contrário, ele se alegra ao encontrá-la. E ele festeja e a reintegra ao seu rebanho. É isso que nós vamos ver, amados. Vamos aprender que o bom pastor não desiste de nos amar. Que ele não abre mão da nossa vida. Que ele não abdica e não deixa o direito. E ele tem o direito. E ele nos toma para si e nos mantém em sua segurança. Então, nós podemos dizer, irmãos, que Jesus, diferentemente dos fariseus, os fariseus que julgam, porque estavam julgando a Jesus, murmuram contra Jesus, diferentemente dos escribas e fariseus, Jesus, ele não nos esmaga nem nos acusa, mas ele nos restaura. Eu fico pensando no profeta Isaías, em uma das enchentes do rio Nilo. O rio Nilo dava aquelas enchentes fortes e havia muitas plantações de canas à margem do rio. E quando o rio, ele dava aquelas enchentes enormes, alagava aquelas canas e as canas se dobravam, a água forte passava, dobrava aquela cana, até quebrava algumas. E aí acho que o profeta Isaías, vendo aquilo, disse assim: não esmagará a cana quebrada. Está lá em 42, versículo 3. Isaías, como não havia energia elétrica, eu acredito que ele ali acendendo o candeeiro, e por descuido, se não houvesse azeite no pavio, o pavio fumegava, ou seja, queimava, se extraviava. E aí o profeta, visualizando aquilo, vivenciando aquilo, disse: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Jesus é assim, queridos. Muitas vezes nós podemos não estar bem, podemos muitas vezes não estar no nosso vigor espiritual. Podemos até sem estar com o fogo aceso do Espírito em nossa vida, podemos até estar fumegando. Precisamos estar aceso pela obediência ao Senhor e à sua palavra, mas Deus não nos dispensa. Ele não nos trata conforme nossos pecados, irmãos, mas consoante as suas inúmeras misericórdias. Amém? Então nós podemos ver algumas coisas nesse texto com relação a Jesus. A primeira é que ele nos valoriza. Veja bem, irmãos, ele nos valoriza. Diz aqui que no versículo 4 ele perdeu uma ovelha, e aí ao perder essa ovelha, ele deixou as 99 no aprisco, que estavam seguras, mas ele não desistiu daquela única ovelha que se perdeu e se desgarrou. O pastor, ele não desistiu da sua ovelha, ainda que essa ovelha fosse uma ovelha, irmãos, rebelde, uma ovelha realmente em desobediência, uma ovelha que talvez fosse tida pelas outras ovelhas como aquela ovelhinha negra, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos, que embora houvesse ainda 99 ovelhas no aprisco, uma única se perdeu. Mas o pastor, ele nos valoriza, porque ele deixa as 99 e vai à procura, à busca dessa ovelha. Nós aprendemos também aqui, e o texto nos fala, em segundo lugar, que ele não apenas nos valoriza, mas ele nos procura. Então ele foi à procura daquela ovelha perdida, irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para os doentes. Ele veio salvar pecadores. Jesus, amados, Deus move céu e terra para nos conquistar, para nos atrair para si. O amor de Deus é um amor eterno. Sua compaixão, irmãos, para com o seu povo é infinita. E seu prazer é ter-nos. Ter você, é ter a mim na sua presença. Então, ele nos procura. Então, o texto está nos ensinando, amados irmãos, essas atitudes desse bom pastor que Jesus fala aqui nessa parábola. Mas nós também podemos aprender, em terceiro lugar, irmãos, que
Ele não apenas nos valoriza, Ele não apenas nos procura, mas Ele desce ao mais profundo abismo para nos buscar. Veja bem, irmãos, Jesus deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória e quando Ele fez isso, Ele desceu ao abismo que era essa terra. E o apóstolo Paulo diz assim, lá em Filipenses capítulo 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhantes a homens. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, o amor de Jesus em descer a esta terra, se humanizar, e de fato, queridos, ser cuspido, sofrer na carne, perseguição, humilhação, enfim, todos os flagelos que era a mim e para você. Jesus, amados, bebeu, sim, sozinho, o cálice da ira de Deus contra o pecado e morreu por nós para nos resgatar da morte. A cruz, o Calvário, irmãos, mostra até onde o pecador pôde ir com o seu pecado, mas também mostra até onde, ou mostra que Deus foi mais longe ainda para nos resgatar da morte e do pecado. Então, Ele desceu ao mais profundo abismo para buscar esta ovelha. Mas não apenas isso, irmãos. Não apenas isso. O texto mostra também outras coisas. O texto mostra, em quarto lugar, que Ele nos toma nos braços e nos leva para o aprisco. O texto diz isso aqui, achando a ovelha machucada, desgarrada, em desobediência, mas Ele manifesta o seu imenso amor, a ponto de nos carregar no colo. Nós sabemos, irmãos, que a expressão colo mostra intimidade, mostra carinho, mostra afeto. Nossos filhos, nossos netos, nós tomamos em nosso colo. Isso fala de uma intimidade. E essa foi a atitude desse pastor ao encontrar a sua ovelha desobediente e desgarrada. Ele desceu, sim, o abismo perigoso para nos arrancar das entranhas da morte. A ovelha, irmãos, que se perdeu, e ao encontrá-la ali, Ele toma amorosamente, como diz aqui, nos braços e a leva para o aprisco. Talvez nessa manhã você esteja fora do aprisco. A Bíblia, ela diz que devemos, queridos, nos congregar. E a Bíblia diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. E uma das mentiras, dentre tantas que ele inventa, e que nós temos que ter cuidado para não acreditarmos nas mentiras do inimigo, é, em primeiro lugar, que o crente pode ser crente sem orar. Em segundo lugar, que o crente pode ser crente sem ler a Bíblia. E em terceiro lugar, ele mente dizendo que o crente pode ser crente sem congregar. E isso é muito interessante, irmãos, porque o fato de congregar, estarmos juntos, foi a metodologia usada por Jesus. Jesus chamou os seus discípulos e os enviou como? De dois em dois. Jesus, lá em Lucas capítulo 10, chama 70 e os envia também de dois em dois. Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes também diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga para o seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então isso fala, queridos irmãos, igreja de Jesus, que assim como a ovelha precisa estar no rebanho para estar segura, protegida, nós como cristãos, como servos do Senhor, temos que estar unidos também, congregando, buscando a Deus, orando, lendo a palavra do Senhor, para estarmos protegidos e guardados debaixo da mão protetora do bom pastor, que é Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, o apóstolo Pedro, ele preocupado com isso, e ele falando realmente de termos cuidado, irmãos, ele
ele diz assim, em 1 de Pedro capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, não esteja preocupado, não esteja tão ansioso, não entre em depressão, não deixe que a ansiedade te leve à depressão. Então faz o seguinte, lança toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação nos pés do Senhor. E aí ele continua, sede sóbrios e vigiai. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é não estar embriagado. A pessoa que está embriagada, ela não está sóbria, ela não está plena nos seus sentidos. E ela estando embriagada, ou seja, não estando sóbrio, ela realmente faz coisas, e aí o apóstolo diz, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em vosso derredor, como leão, buscando a quem possa tragar. É muito interessante que os felinos, ou os leões, leoas, para atacar, se você vê isso, uma das táticas que eles usam é tirar aquele animal do rebanho, é afastar do rebanho, para longe do rebanho, porque aí então aquele animal, aquela presa estará frágil, indefesa. E Pedro está dizendo isso aqui, queridos. E aí, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Então, mais do que nunca, amados, diante de toda a situação, nós temos que, de fato, estarmos unidos para continuarmos debaixo da proteção do bom pastor. E, em quinto lugar, o texto nos ensina algo também, amados, que ele celebra com alegria o nosso resgate. Veja que versículo 7 diz assim, digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lembre-se que Jesus está pregando uma mensagem onde estão presentes publicanos e pecadores, escribas e fariseus. O que Jesus quis dizer com isso? Ao responder e ao falar isso. Na verdade, Jesus está usando aqui, irmãos, uma santa ironia, e ele está confrontando os fariseus de duas maneiras ou de dois modos. A primeira, ele diz assim, olha, os habitantes do céu alegram-se com a conversão de um pecador, quando para os fariseus isso constitui um motivo de murmuração. Veja que eles dizem aqui, ó, este recebe pecadores e come com eles, versículo 2. Ou seja, eles murmuravam, mas Jesus, para os contrastar, para, de fato, fazer-lhes passar vergonha da religiosidade que eles tinham, do conhecimento da lei que eles tinham, mas que não os levava, de fato, a amarem e servirem a Deus. Então Jesus diz, olha, vocês estão, em outras palavras, estão criticando, porque eu estou pregando aqui, mas há uma grande alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Enquanto que eles ali murmuravam contra Jesus. E a segunda coisa que Jesus contrasta com santa ironia para eles, era que os anjos de Deus sentem maior júbilo por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos da categoria dos fariseus. É interessante que Jesus aqui no versículo 7 usa a mesma quantidade, 99, para aquelas 99 que estavam no aprisco. Claro que Jesus aqui os criticava e fazia uma ironia contra eles. Os 99 justos citados aqui, Jesus estava se referindo a esses fariseus e escribas que eram murmuradores, irmãos. E aqueles que eram aqueles que se achavam justos aos seus próprios olhos, que não precisavam entrar no reino pela porta do arrependimento e nem se alegravam com aqueles pecadores arrependidos. Ou seja, eles não entravam pela porta do aprisco pelo arrependimento. E não sentiam alegria, não sentiam prazer em ver pecadores entrando por essa porta através do arrependimento. Nós aprendemos aqui, irmão, nesse versículo 7, uma outra verdade. É o que acontece aqui nessa terra, reflete lá na glória. Amém? Jesus está dizendo, olha, eis que vos digo, é uma grande alegria, há uma grande festa nos céus, os anjos festejam por um pecador que se arrepende. O que nós fazemos aqui repercute lá.
os anjos, irmãos, eles não evangelizam, pois essa não é a missão deles, né? Essa missão deu a nós, Deus. Deus deu a mim, Deus deu a você que me ouve. Eles não evangelizam, mas porém, eles têm júbilo, uma intensa alegria com o fruto da nossa evangelização, do nosso testemunho. Os anjos não são ministros da reconciliação, mas eles festejam quando um desviado é encontrado e levado de volta à comunhão da igreja. Que nessa manhã você possa refletir sobre isso. Talvez nessa manhã você me ouve e não se sinta valorizado, esteja fora do aprisco das ovelhas. Talvez você já tenha participado do aprisco, já tenha estado em algum aprisco junto com as demais ovelhas que servem e amam a Jesus, mas por algum motivo você está afastado. Talvez você tenha acreditado na mentira do diabo que eu acabei de citar, que poderá ser um cristão ou um crente, sem orar, sem ler a Bíblia e sem se congregar. Talvez você tenha acreditado nisso, mas nessa manhã, o bom pastor convida você a se curvar diante dele e a vir para esse aprisco. Ele convida você nessa manhã, não interessa, não importa a situação em que você esteja. Você pode estar como essa ovelha que de fato aqui estava, perdida, moribunda, machucada, caída no despenhadeiro. Talvez você esteja e diga para você mesmo: eu estou no fundo do poço. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós achamos que chegamos ao fundo do poço e aquilo que é ruim não possa piorar, mas pode. Mas também quero dizer para você nessa manhã que Jesus, o resgatador de almas, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, convida você a se curvar diante dele nesse instante, clamar por perdão, entrar pela porta do aprisco pelo arrependimento. Faça isso nessa manhã. Essa é a nossa reflexão, para nós continuarmos no aprisco, firmes, fortes, sóbrios, firmes na fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós vamos orar, concluindo nessa manhã esse momento de reflexão. E eu convido a você que me ouve a fazer isso, onde você esteja. Talvez você diga assim: olha, não sou mais o mesmo. Aquela alegria de outrora que eu tinha não é mais a mesma. O meu vigor espiritual está longe de ser o que eu era antes. Nessa manhã eu convido a você a se curvar diante daquele que pode renovar as suas forças, renovar a sua fé, te encher do Espírito Santo e você andar em obediência nos caminhos do Senhor. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Tu és o bom pastor que deu a vida por mim, pelos meus irmãos. Tu deu a vida por todos aqueles que venham a crer. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu quero orar por este que está se curvando diante de Ti, por esta que está te pedindo perdão, que está te pedindo restauração, renovo espiritual. Querido Espírito Santo, visita essa pessoa, visita essa alma, esta vida, e dá a ela o senso de urgência em se congregar, em voltar e estar na casa do Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda nessa manhã, nos dá força. Muito obrigado pelo que Tu tens feito, mas muito obrigado ainda, Pai, pelo que Tu has de fazer. Nós te somos gratos por tudo, Pai, em nome e por amor de Jesus. Que todos digam amém e que